Sou pecador, és santo Deus, não ignorais os erros meus, serão punidos sem exceção. Tua lei exige condenação. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeita. Nós temos meditado, não é, às quintas-feiras em biografias. Hoje eu queria ler Colossenses 3:10 como nosso ponto de partida. O apóstolo Paulo diz assim: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Todas as biografias na Bíblia foram colocadas lá para nos edificar, para nos ensinar coisas fundamentais, como nós temos dito: abre janelas e deixa a luz entrar e faz nós enxergarmos, não é, o mundo, no mundo como devemos enxergar, nos dando perspectiva, insights espirituais, conhecendo o nosso próprio coração. Mas a que nós queremos olhar hoje, a pessoa, é muito mais importante que todas as biografias que nós vimos e que vamos ver, não é? Porque essas outras biografias, elas abrem janelas para nós nos conhecemos, nós conhecemos as doutrinas importantes aplicadas diretamente na vida dos homens, mas esse homem, ele tem uma relação conosco como esses outros não têm. De certa forma, nossas vidas estão entrelaçadas de uma maneira especial, não é? A vida dele explica a nossa vida, explica o nosso mundo, explica todos os dramas, tudo junto, tudo uma biografia só. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem para refletir a sua imagem. Eu queria falar de maneira resumida a ideia e depois abri-la para promover a exibição da glória de Deus. É o que Gênesis 1, 26 a 28 diz. Mas Adão falhou em fazer isso, e nós estamos ligados a Adão como não estamos ligados a nenhum outro homem, não é? A Bíblia diz: em Adão todos nós caímos. A biografia de Adão é fundamental para a nossa história. Ao invés de ter domínio, a Bíblia diz assim: olha, você está sendo colocado aí para dominar, para vigiar, para trabalhar e vigiar. Mas vigiar o quê? Não é? Dominar sobre a criação. Ele não teve domínio sobre a criação, ele sucumbiu à astúcia da serpente. Ou seja, outra coisa é exercer um poder sobre a serpente, e Adão, em vez de dominar sobre a criação, da qual a serpente fazia parte, né, ele sucumbiu a isso. Em vez de querer estar próximo a Deus, refletir Deus, ele se escondeu da presença de Deus. É o que Gênesis 3:8 e 3:10 diz: entre as árvores do jardim. Então pensemos em Adão escondido entre as árvores. O pecado trouxe o caos e a desordem. Essa cena, essa janela é a janela que explica todas as outras. As coisas foram todas bagunçadas, tudo perdeu a perspectiva. Então Adão, em vez de refletir, e nós vamos descompactar isso e ver a importância disso, refletir a glória de Deus, ele começou a refletir a imagem da serpente. É isso que está descrito na história.
de Romanos 1, de 18 a 25. É isso que está por trás das palavras de Paulo ali. Então Adão foi o primeiro homem que se tornou idólatra. Ele não deveria tornar-se, ele estava aqui exatamente para fazer o oposto, ter um domínio sobre a criação, vigiar, e ele se tornou mais parecido com aquilo que influenciava a cobra, com a serpente, do que com o Criador. E adorar um ídolo, que é o que Paulo explica lá em Romanos sobre a humanidade, é quando nós reverenciamos alguma coisa no lugar de Deus. E a lealdade de Adão pelo menos tinha mudado de Deus para ele mesmo, e consequentemente para Satanás, para a serpente, não é? E aquilo que nós adoramos, a Bíblia diz, nós nos tornamos parecidos. Você se torna parecido com aquilo que você adora, é o que a Bíblia diz. E é óbvio que cada vez mais os homens, Adão, não é? Já que nós estamos olhando para esse trecho da biografia do nosso pai, não é assim? Ele começou a refletir esse caráter, essas nuances. Ele mentiu, a serpente era mentirosa, Gênesis 3, 4, e enganadora, Gênesis 3, 1, 13. Da mesma forma, quando Adão logo depois foi questionado por Deus: você comeu da árvore da qual ordenei que você não comesse, Gênesis 3:11, ele não responde isso diretamente, não sem rodeios. Ele diz: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi, Gênesis 3:12. Ele culpa Eva pelo seu pecado e passou para sua esposa a responsabilidade da queda. Mas o testemunho bíblico diz que o responsável pela queda foi Adão e não Eva, como está em Romanos 5, de 12 a 19. Era ele, nós caímos em Adão. Ela foi enganada. A Bíblia diz que não Adão, Eva. Ou seja, ele não confiou na palavra de Deus, como a serpente não honrava a palavra de Deus. Em relação a Adão, nós podemos ver em Gênesis 2, 16, 17 e Gênesis 3, 6, e com relação à serpente nós podemos ver em Gênesis 3, 1, 4 e 5. Então, a mudança de Adão em confiar em Deus e confiar na serpente significava que a imagem que ele refletia já não era a imagem para a qual ele foi criado, era a imagem da serpente. Agora tudo está sendo visto pelos olhos da serpente. Então Adão exalta a si mesmo, ele era o responsável pela aliança. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo: Eva foi enganada pela serpente, mas Adão não. Adão decidiu ir por aquele caminho, ele não foi enganado. Ou seja, ele decidiu que a palavra de Deus não devia ser a melhor coisa a ser seguida. De certa forma ele decidiu que o diabo estava certo em questionar a palavra de Deus, e fez de si mesmo alguém que pudesse julgar o que Deus dizia. Então ele exaltou a si mesmo como a fonte do seu código de conduta, e os ditames do padrão da justiça de Deus passou a ser julgado por ele, se aquilo era conveniente ou não. Ele estava se parecendo com a serpente, e fica evidente que nós estamos descrevendo a nossa sociedade, julgando Deus, julgando a palavra de Deus, julgando os padrões de Deus para todas as áreas da vida. Isto é precisamente o ponto onde Adão colocou-se no lugar de Deus. É aqui que começou o culto ao eu, aquilo que os reformadores e quando Agostinho chama do homo incurvatus em si. Então, agora Adão era um enganador, era um mentiroso, era alguém que julgava, exaltou o seu padrão, julgava a Deus, né? Exaltou o seu padrão acima de Deus e começou a prestar culto a si mesmo. Então os seres humanos criados à imagem de Deus, da majestade de Deus, se rebelou, e agora era uma imagem daquilo que a serpente era. É isso que é a queda. Essa é a nossa janela. Essa não é só a história de Adão.
Essa janela, essa biografia não é como as outras biografias, essa é a nossa história. Essa é a história de todos os homens. O pecado não é uma coisa que nós podemos simplesmente varrer para debaixo do tapete, não é um pouco disso ou daquilo. Não, o pecado é a coisa mais fundamental a nosso respeito, como homens caídos, é refletir Satanás e não Deus. Pense nisso por um momento. Agora, os homens vivem para falsificar a verdade, para distorcer as coisas até que elas não expressem mais a verdade de Deus, é justificar a si mesmo, é ignorar a palavra de Deus, é cada um dos seres humanos elevar a sua razão acima de Deus, e achar que de fato Deus pode ser julgado pelas pequenas mentes humanas. Essas não são lutas e fraquezas, como nós gostamos de ver, e como a igreja às vezes diz que um monte de gente fraca, lutando com suas fraquezas e lutas. Não, essa é a expressão da imagem de Satanás, é a expressão satânica. Essa é a negação do propósito pelo qual nós fomos criados. Não é um pequeno desvio, não é a luta com pequenas fraquezas. Então, o que nós vamos meditar hoje é uma tentativa de nos mostrar a profundidade disso tudo a partir de Adão. Senão nós não temos razão nenhuma para vivermos, para sermos quem nós somos, para existirmos. Qual é a mensagem do Evangelho? Qual é o convite do Evangelho? Paulo, no final do livro de Romanos, por exemplo, depois do livro que melhor expressa todo o Evangelho, ele acaba assim: a único Deus sábio seja a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, o foco é a glória de Deus, que tem relação direta com aquilo que nós acabamos de ver. O homem foi criado para ser a imagem, para ser um reflexo dessa glória. Isaías 43:7 diz: e todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Ou seja, qual é a identidade humana agora? De que maneira a identidade do ser humano é forjada, criada? Como nós construímos nossa identidade? O mundo à nossa volta constrói a sua identidade por causa do culto a si mesmo, em várias coisas que definem o homem. A carreira de um homem, sexo, dinheiro. Sem essas coisas o homem ele não tem identidade. Ele acha que a vida não tem sentido e nem propósito. Mas o ser humano é uma criatura de Deus que foi criado e concebido como a natureza, para que conscientemente ele exibisse a glória de Deus, a grandeza de Deus, a beleza de Deus, o valor de Deus. E é nisso que está a identidade fundamental. É óbvio que a identidade do homem hoje é formada em outros lugares. E mesmo quando o homem vem para o Evangelho que tem sido pregado em nossos dias, ou seja, nós somos criaturas conscientes, racionais, criadas por Deus. E consciente é importante porque senão nós expressaremos a glória de Deus como a baleia expressa, como o sol expressa. É uma expressão da glória de Deus, mas não consciente dessa glória. Então os homens são a coroa da criação, no sentido que eles foram criados para expressar conscientemente a glória de Deus, e por ser consciente eles se deleitam na glória que eles refletem. Pelo menos foi por isso que eles foram criados, conscientes da grandeza de Deus, da beleza de Deus, do valor de Deus, tendo um deleite infinito nisso, e então refletindo isso. Essa é a nossa natureza essencial, com a qual Adão foi criado, e nós fomos criados para ser. E essa é a natureza essencial que Cristo, o segundo Adão, veio trazer de volta, porque foi perdida. Porque agora a vida dos seres humanos é vista com os olhos de Satanás.
e a identidade deles é criada na expressão da imagem de Satanás. Então essa foi a natureza essencial de Adão, e essa é a natureza essencial da segunda criação que Cristo veio trazer, ou seja, restaurar o que nós perdemos, mas é a mesma natureza que vem ser restaurada, que foi perdida, porque isso é fundamentalmente o que nós somos. Essa é a identidade fundamental daquilo que nós podemos chamar de ser humano, ou seja, nós somos projetados por Deus para exibir o caráter, a identidade de Deus, e a natureza mais fundamental na qual a nossa própria identidade é criada, é exatamente a exibição disso. Nós somos criados à imagem de Deus, é isso que foi perdido, e é isso que eu sou, e é isso que você é, uma criatura com um coração, ou uma natureza que foi projetado pelo Criador para expressar a sua glória. Então Gênesis 1:27 diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Os teólogos discutem muito qual é a imagem, e nós poderíamos gastar um tempo fazendo isso, mas não vamos fazer, sabe? Então as pessoas discutem se é a racionalidade, ou é a moralidade, ou a relacionalidade dos homens. Nós não podemos discutir esses argumentos agora, todos eles são importantes. O que é importante agora para nós, no tempo que nós temos, é que o fundamental é que nós fomos criados como imagem de Deus. Imagem. Agora, para que serve uma imagem? Nós somos a geração da imagem. Todos nós estamos com, smartphones no bolso. Nós tiramos fotos de todas as coisas. Não tem um acidente agora que não tenha 10 câmeras que filmaram. Tem um atropelamento, um assalto, tudo agora é filmado. Nós entendemos tudo do que é imagem. Mas pensem, por que nós colocamos imagem das pessoas? E qual é o valor que a imagem tem? Se você vai a Liverpool e vê uma estátua assim, de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, uma imagem. Qual é o objetivo daquela imagem? Qual é o propósito? É fazer nós lembrarmos imediatamente, não da imagem, é de Paul McCartney, John Lennon, é assim, sabe? Você bota um busto de alguém, aquilo tem que estar conectado com a imagem que a gente vê, tem que estar conectado com a pessoa que aquela imagem expressa, senão a imagem não tem sentido nenhum para nós. Então é por isso que foto tem valor para nós. Sabe a foto da sua mãe que já morreu, seu pai que já morreu? Você olha, por quê? Quando você olha para a imagem, esse dia botaram no Facebook uma foto antiga do meu pai. Quando eu olhei para a imagem, eu lembrei do meu pai, lembrei da voz do meu pai. Então eu lembrei de coisas boas a respeito do meu pai e chorei olhando para a imagem. Você vê, aquela imagem só teve esse impacto em mim porque imediatamente ela me levou para o original, meu pai. Agora imagine se fosse a imagem do pai de alguém que eu nunca vi. Eu ia pensar, quem é esse velhinho? Tem. Se a imagem não aponta para o original, ela não tem sentido. Ela pode ser jogada fora. É só uma imagem. Não sei quem é essa pessoa, sei o nome dela. Então o seu bolso aí pode estar a imagem da foto do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos. Sabe, você pode botar lá na sua mesa de trabalho a imagem do seu filho, para que você, quando olha para eles durante o dia, você lembra do seu filho, você lembra da sua esposa. Imagem não tem valor em si mesmo, a não ser se ela apontar para o original. Ou seja, a imagem só existe para chamar a atenção para o original. Você não coloca uma imagem e não espera que aquilo não chame as pessoas para o original, ou pense que aquela própria imagem tem um valor em si mesmo. Ela não tem. Quando ela não pode ser conectada ao original, ela não tem valor, não tem sentido, não tem. Então é essa ligação de imagem com a realidade que dá sentido à imagem.
Eu estou em Liverpool, olhei a estátua de John Lennon, lembro das músicas dos Beatles, lembro da carreira dos Beatles, lembro de tudo isso. Agora, um cara que nunca ouviu falar sobre os Beatles, não conhece nada, sei lá onde ele estava, devia estar em outro planeta durante as últimas décadas do mundo. Ele não conhece nada dos Beatles, então ele vê as imagens, ele vai perguntar assim: quem é esse cara com esse óculos aí? Quem é ele? Que imagem é essa? Que estátua é essa? Não tem sentido para ele, porque ele não pode fazer a conexão entre a imagem e o original. Pois bem, nós fomos criados à imagem de Deus. Nós, como a imagem de Deus, qual é o nosso significado, nossa identidade? Nós somos projetados como uma imagem, para que quando se olhasse para nós, visse Deus. Quando a imagem não tem mais conexão com o original, ela é uma imagem sem sentido. É isso que o ser humano é. Você tem uma natureza projetada como uma imagem. Quando o primeiro capítulo da Bíblia diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Qual é o ponto da Bíblia? Que nós somos erguidos e existimos para exibir o original. Para que, como eu olhei para aquela foto do meu pai no Facebook e lembrei do meu pai, lá imediatamente esqueci a foto, estava lembrando do meu pai de verdade. Que as pessoas, quando nos vissem, que tudo, quando olhasse para nós, visse Deus, glorificasse Deus, percebesse a glória de Deus, se emocionasse com a beleza de Deus. É isso, o ponto é esse: glorificar o original, levar para o original. Deus fez o homem à sua imagem, para que o mundo tivesse cheio de quê? De refletores de Deus, sabe? Para que em cada canto do planeta tivesse um refletor de Deus, uma imagem de Deus, lembrasse de Deus para todo lugar que você olhasse. Então imagine um mundo com 7 bilhões de imagens de Deus, sabe? Aquele formigueiro humano. Imagina um mundo inteiro com estátuas. Nós estávamos falando dos Beatles. Imagina se tivesse 7 bilhões de estátuas dos Beatles no mundo, assim, sabe? Cada esquina você visse, você não poder esquecer o original. É isso. Então ninguém iria perder o ponto, sabe, da criação. O ponto da criação é tão claro. Nós temos que ser totalmente cegos para não enxergar o ponto. Ou seja, nós existimos para que Deus seja conhecido, amado, reverenciado, visto como belo. Então os anjos em Isaías 6,3 cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, a terra está cheia de bilhões de portadores, ou do que devia ser portadores da imagem de Deus. Na verdade agora são ruínas desfiguradas, que não apontam para lugar nenhum. Então a natureza inteira foi criada para refletir Deus, mas ela foi criada para refletir Deus de uma maneira diferente. Por exemplo, o universo é grande, é vasto, ou seja, Deus criou o homem para refletir conscientemente a sua glória, mas para que o homem tivesse uma visão maior da sua glória, ele colocou o homem no universo que refletia a glória de Deus. Por exemplo, o universo é imenso. As pessoas dizem assim: por que o universo é tão grande se tem vida na Terra até agora, vida consciente? É porque não tem nada a ver com o ser humano. Deus criou o universo para que o universo manifestasse a sua glória, para que quando você olhasse para o universo, você visse: gente, Deus é imenso, é infinito. Ou seja, Ele nos coloca para refletir a glória de Deus, e Ele cria o universo para dizer: olha como é minha glória, olha um dos aspectos da minha glória, olha quantas coisas no universo existem que refletem a minha sabedoria, meu poder, olha a beleza, olha a glória de tudo, e nós refletindo. Então, no Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. É isso. O universo está proclamando, e a razão da nossa existência é essa: é olhar para o universo, ficar surpreendido a cada dia de Adão. Era esse, e glorificar a Deus por causa disso, e refletir cada vez mais, cheio de gozo e se deliciando naquele Deus, a sua glória. Mas Paulo diz assim em Romanos 1:20 e 21: porque as suas coisas
porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, qual é a grande tragédia do universo? Não é a sociedade, não é a nossa grande cidade com seus problemas. A grande tragédia do universo é que, enquanto os seres humanos foram criados para ser uma imagem de Deus e glorificar Deus, todos nós ficamos aquém desse propósito. Nós somos estátuas de ninguém, imagem de ninguém, não apontamos para lugar nenhum, ninguém sabe dizer. Então só serve o que foto assim, que não é de ninguém, né? Vai ficar jogado lá no canto, para traça comer, para ser destruído, para acabar no lixo. Ninguém admira uma foto de ninguém que nunca ninguém viu. É só uma foto, não diz nada, é uma imagem de nada, de ninguém. Então a grande tragédia é que nós fomos feitos para glorificar a Deus, e a Bíblia diz: trocaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Adão fez isso, e todos nós. Ou seja, nós trocamos a glória de Deus pelo olhar no espelho. Essa é a essência do que nós chamamos pecado. Não é algumas falhas da vida. Agora a vida está sendo vista com os olhos da serpente, e a imagem que é expressa, por isso que Jesus disse: vocês querem manifestar o pai de vocês, porque ele foi mentiroso desde o princípio, e vocês são mentirosos também. Vocês vivem, o apóstolo Paulo diz, nas concupiscências da mentira. Vocês expressam uma imagem, mas não é mais a imagem. Em vez de ser a imagem de Deus, é a imagem do oposto exato de Deus. Então, expressar a glória de Deus, fomos criados com a natureza perfeita para expressar mais do que qualquer outra coisa a glória de Deus. Não era melhorar a glória de Deus, adicionar a glória de Deus, não é? Mas simplesmente ser uma imagem que refletia. Então, na nossa primeira criação em Adão, nós fomos criados para que a nossa identidade, a nossa natureza original, era incrível para manifestar toda a beleza de Deus, o valor de Deus, e como Deus era totalmente desejável, suficiente, prazeroso. E o que aconteceu? Nós caímos. Significa que agora nós falamos: não vejo isso, eu não gosto disso, eu quero que a minha identidade seja eu expressando eu mesmo. Sabe, é como se a foto do meu pai de repente não quisesse mais ter nada a ver com meu pai, sabe? Eu quero ter valor por mim mesmo. Eu sou uma imagem, mas eu não quero ter valor por causa do real lá que eu espero. Eu mesmo quero ser o valor. Ver se isso teria sentido, mas é isso. Então, apesar de eu não gosto disso, eu vou saborear e mostrar a minha própria grandeza, e não a de Deus. Eu vou saborear e vou exibir a minha própria imagem, a minha própria beleza e meu próprio valor. Só que nós começamos a expressar a imagem de Satanás. Isso é o que o mundo inteiro faz, até que algo aconteça, porque Deus nunca falha, não é? Ele faz o que Ele diz, e Ele nos colocou no planeta, e Ele criou todas as coisas para manifestar a sua glória, e por fim a sua glória vai ser manifestada. Mas nós precisamos definir, o tempo passa rápido demais, a glória de Deus, não é? Como eu já disse aqui numa outra vez, definir a glória de Deus não é nada fácil, porque há coisas que são fáceis de definir, há coisas que são muito difíceis. Você pode definir uma casa, você fala sobre o telhado, sobre os cômodos, sobre o propósito da casa. Então você define como é uma casa. Como é uma casa? Alguém que não... Olha, a casa é assim. Qual é o propósito da casa? É esse. É fácil definir casa. Mas tem coisa como glória, por exemplo, que é difícil de definir, porque é como definir a beleza. Se alguém fala assim, define a beleza, então você está com problema. Você sabe o que é beleza. Todos nós sabemos o que é beleza, mas como é que nós vamos definir? Nós vemos a beleza nas coisas,
mas nós não conseguimos definir, não é a mesma coisa. Nós olhamos para as coisas e falamos, isso é lindo, mas o que é a beleza? O que você, olha, é lindo, é lindo. Todos nós sabemos o que é beleza, mas definir a beleza é complicado. A glória de Deus, então, você pode definir ela melhor quando você contrasta ela com a santidade de Deus. O que a santidade de Deus quer dizer? Quando a Bíblia diz, só Deus é santo. Essa é uma declaração maravilhosa a respeito de Deus. Quer dizer o quê? Só Deus é santo. Que não há ninguém como Deus. Deus é único. Sabe? Deus é único. Ele é um ser único. Ele não está em nenhuma categoria. Deus não está numa classe. Todo o resto está numa classe. Êxodo 15:11 diz assim: quem é semelhante a ti, ó Senhor, entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, operando maravilhas? Ana, mãe de Samuel, disse assim, 1 Samuel 2:2: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Ou Isaías 40:25, que diz assim: a quem, pois, me farei semelhante? Agora é Deus próprio falando, para que eu lhe seja igual, diz o santo. É isso que é ser santo. Quem é igual a mim? Com quem vocês vão me comparar? Ou seja, todo o resto dessa criação, que foi criada com um propósito, pertence a uma classe. Nós aqui nessa sala hoje, nesse auditório, nós somos seres humanos. Existem bilhões como nós, existiu mais outros antes de nós e vão existir outros depois de nós. Você pode ter um animal de estimação, sei lá, um gato, então ele é só um gato, uma espécie enorme, um cachorro, sabe? Você pode olhar para uma árvore linda, sei lá, uma macieira. O que ela é? Ela é só uma árvore entre a quantidade enorme de árvores, é só isso. Mesmo que você olhasse de maneira maior para a Terra, ele é só um planeta entre uma quantidade enorme de planetas no universo. E o que é o nosso Sol? Só uma estrela entre trilhões e trilhões de estrelas. E se você olhar mais, o que é a nossa galáxia? Nossa galáxia é só uma galáxia entre bilhões de galáxias que existem. Tudo está dentro de uma classe. Sabe quem é Miguel? Gabriel é um anjo entre uma quantidade enorme de seres criados por Deus. E Satanás? Satanás é um demônio. Tem um monte de demônio. É assim. Mas só Deus é Deus. É isso que é a santidade. Só Deus é santo. Portanto, Ele é totalmente diferente, é totalmente distinto. Todo o resto é criação, só Ele é o Criador. Todo o resto vive e recebe vida de Deus. Tudo que vive. Mesmo Satanás. Só Deus. Jesus, por exemplo, diz: o Pai tem a vida em si mesmo. Não recebe a vida de ninguém. Tudo mais depende de alguma coisa para existir. Deus não depende de nada. Só Deus é autossuficiente. Portanto, a santidade de Deus é sinônimo do valor infinito de Deus. Porque Ele é único. O que é mais valioso na terra, queridos? Quanto mais rara é uma coisa, mais valiosa ela é. Agora as pessoas pensam: imagina se todo o asfalto do mundo fosse ouro, para não valia nada. É o quanto raro é uma coisa que estipula o seu valor para nós. Diamante é valioso porque não tem muito, e lapidar é difícil. Quanto mais raro algo, melhor. Por que os quadros dos grandes pintores do passado valem milhões? Porque tem poucos, que eles morreram, que eles não estão pintando mais, porque só tem aqueles. Então, para você ter você tem que ter esses milhões, porque tem um monte de gente querendo, gente com grana. A raridade estabelece isso. Então, se nós fôssemos colecionadores, qual é o maior tesouro que existe? Deus. Porque Ele é o ser mais raro que existe. Ele é único. É a raridade total. Se nós pudéssemos pensar na raridade na sua expressão máxima, é Deus. É isso que a Bíblia quer dizer. Só Deus é santo. É por isso que Ele é digno que tudo que é criado expresse o que Ele é. Expresse a sua glória. Apocalipse 4,
8 a 11, fala sobre as músicas do céu, cantadas no céu. A primeira diz assim: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A outra diz: Digno és, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas, porque Deus é santo, porque Ele é único, significa que Ele é digno. Sua santidade é o imensurável valor de quem Ele é, do ser único que Ele é. Então, se você juntar toda a criação junta, ela não vale nada perto do que Deus é, do valor de Deus, sabe? Nada na criação inteira é valioso, sequer para começar uma comparação entre o valor de Deus. Aqui nós vamos comparar a Deus, então, é o que ele diz. Então, o que é a glória de Deus? Nós estamos falando da santidade de Deus, a glória de Deus, então, é o resplendor dessa santidade. Esse valor infinito de Deus brilha, o nome disso é glória. E nós fomos criados como uma imagem para refletir essa glória de volta. É isso é maravilhoso. Sabe, a glória que resplandece de Deus, da santidade de Deus. Então, a santidade é o valor infinito, intrínseco de Deus. Só Ele é Deus. É a sua excelência absoluta. A glória é a exibição dessa excelência, é a exibição desse valor, é a manifestação dessa beleza. Então, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É o que os serafins cantam. Em Abacuque 3,3 diz assim: Deus veio de Temã e do monte de Parã, o santo, a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Ou Levítico 10,3, que diz: E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Ou seja, mostrar-se santo é o jeito que Deus é glorificado, é a manifestação dessa santidade, é o brilho dessa santidade, que é o valor intrínseco, infinito de Deus, que a Bíblia chama de glória. Então a santidade de Deus é o valor absolutamente único, Ele não está em nenhuma classe, só Ele é Deus, só Ele dá vida, só Ele é o Criador, só Ele é eterno, só Ele nunca começou, só Ele tem a vida em si mesmo, só Ele não tem princípio e fim, só Ele. Então dizer que Deus é santo, quando nós falamos Deus é santo, nós estamos falando, tu tens um valor infinito, tu é maior do que a soma do valor de todos os seres criados. Roubar a sua glória é um crime que merece a punição eterna de tudo que foi criado, por causa do valor e da razão. Então, essa implicação é fundamental para nós, porque o que o Evangelho vem fazer, o cristianismo hoje em dia parece que ele oferece um monte de coisa. Não, o que ele vem fazer, como nós vimos no texto inicial, é restaurar no homem. Parece que hoje o Evangelho, se você perguntar às pessoas, eu já falei isso aqui, o que o Evangelho oferece? As pessoas vão dizer: olha, oferece saúde, oferece um bom casamento, oferece uma sociedade melhor. Mas isso não é o Evangelho. Isso é uma resposta errada, mentirosa. O Evangelho oferece Cristo, porque em Cristo nós somos criados de novo à imagem do nosso Criador, à imagem de Deus. É isso que o Evangelho oferece, e todas as outras respostas estão erradas, são diabólicas, porque escondem o Evangelho. O cristianismo oferece isso, essa é a sua mensagem. Nós devemos sentir um peso especial sobre milhões e milhões de cristãos nominais que nunca tiveram os fundamentos da sua vida alterados, porque não foram regenerados de fato. Tudo que eles pensam a respeito de Deus agora eles antes usavam os seus poderes para ganhar dinheiro, agora Deus vai ajudar a ganhar dinheiro. Eles faziam de tudo para ter um casamento feliz, ou para ter uma sociedade, e agora eles vão usar Deus para isso. Eles não entenderam nada, eles ainda estão com o olhar da serpente. Mas quando Paulo fala sobre estar
em Cristo. Ele fala sobre a mudança dos fundamentos da vida, de novo restabelecido a identidade pela qual nós fomos criados, com novos gostos, desejos que refletem a glória de Deus, que é o resplendor da sua santidade. Então Paulo fala sobre o quê? Sobre uma nova vontade, uma nova mente, um novo coração, um novo poder, um novo conhecimento, uma nova sabedoria, uma nova percepção, entendimento, vida, uma nova herança, uma nova relação, uma nova justiça, um novo amor, um novo desejo, uma nova cidadania. Paulo resume tudo dizendo: novidade de vida. Não tem nada a ver as coisas velhas, aquelas coisas passaram, tudo se fez novo. Essa é a questão. Então a nova criação, Cristo é enviado ao mundo como Filho de Deus, para quê? Para morrer, para sofrer a pena por nossa traição, por não sermos mais a imagem, sermos ruínas. Então ele sofre a pena para a nossa justificação, ele derrama o seu Espírito Santo em nossas vidas e começa o processo de recriação. Então em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz: eu sou uma nova criatura em Cristo, o velho agora já morreu. Agora, que nova criatura, que nova criação. Nós fomos criados de uma certa maneira, lá na janela que nós olhamos para a vida da pessoa que mais tem a ver conosco no mundo, que é Adão. Agora nós estamos criados para algo diferente em Cristo? É óbvio que não. É o texto que nós lemos em Colossenses 3,10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Sabe, isso é claro. Jesus veio, e devido à sua morte e ressurreição, e o derramar do Espírito Santo, a nossa regeneração, toda a obra de salvação, Deus está nos renovando segundo a imagem do seu Criador, está renovando a imagem de novo, para refletir a glória de Deus, que é o que? É o resplendor da sua santidade, do seu valor infinito. Ou seja, nós estamos recebendo de volta, e é isso que o Evangelho faz, a nossa identidade, a nossa natureza, que foi projetada para ser uma imagem de Deus que nunca aponta para nós, mas que o tempo inteiro reflete Deus. Como quando nós estávamos dizendo que olhamos para a foto de alguém, nós não ficamos concentrados na foto, ela nos leva para a pessoa real, que aquela foto é a imagem. Ou quando olhamos a estátua de alguém. Os seres humanos em todo o mundo podem adotar e continuar na prática suicida de rasgar e se deformar e cair diante de Deus como Dagon caiu diante da arca de Deus com seus membros cortados. Mas Deus terá o seu povo, é o que o Evangelho diz para nós, um povo refeito, criado de novo, pessoas com uma natureza concebida de novo agora, criados em Cristo, para expressar de novo a beleza infinita de Deus, ou seja, ser a imagem de Deus, para a glória de Deus, para exibir Deus, a razão pela qual Deus criou o mundo. Então o impulso suicida da humanidade é destruir a imagem de Deus o tempo inteiro. Ou seja, essa é a essência do pecado. Agora Deus vai levantar a igreja de toda a tribo, língua e nação. É o que o Novo Testamento diz. Para quê? Para que essa nova natureza criada em Cristo seja a imagem de Deus novamente, manifeste a glória de Deus novamente. Ou seja, é tudo a respeito de Deus, não a respeito de nós. O problema todo inicial foi porque nós quisemos mostrar nossa própria valor, e agora nós estamos no lugar oposto. Para quê? Porque nós fomos salvos. Efésios 1,6 diz: para o louvor da glória da sua graça, para sermos de novo refletores da glória de Deus. Nós fomos trazidos para a família de Deus, transformados para isso. Não há outra razão da igreja existir, de você existir, Deus existir. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilha. Para quê? Por que vocês são tudo isso? Para isso, para que vocês de novo reflitam
o valor infinito de Deus, não tem nada a ver com vocês, para que vocês sejam de novo a imagem da glória de Deus. É por isso que fomos predestinados para ser conforme a imagem de Cristo. Cristo é o que é a exata expressão do Deus Pai. Nós somos o que somos, feitos com um design de proclamar as excelências de Deus, é o que Pedro diz. Esse é o nosso significado, é aí que se apoia a nossa identidade, essa é a razão da nossa existência, porque é para isso que nós somos criados. A identidade das pessoas longe de Deus são criadas em todas as outras coisas, e quando essas coisas começam a se perder, elas não têm mais identidade, nem razão de vida. Nós existimos para mostrar as excelências de Deus em todas as coisas. Paulo chega a levar isso ao limite máximo, diz assim em 1 Coríntios 10, 31, Deus nos deu comida, para quê? Por que Deus nos deu comida? Porque a gente precisa de comida, porque a gente precisa se alimentar, porque comida é gostosa. Não, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, faça isso para a glória de Deus. Ele inventou a comida, deu comida a vocês para que vocês glorifiquem a Ele. Essa é a razão. Não busquem outras razões. Ele nos deu língua com gosto para sentir sabor, para quê? Para que Ele seja glorificado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje, quando as pessoas falam sobre a glória de Deus, elas perderam o significado do que é glória, o significado da santidade, o significado da razão da redenção, o significado pelo qual nós fomos criados, o que é ser a imagem de Deus, como nós perdemos a imagem de Deus, não sabemos mais o que é o pecado. É isso que nós somos, essa é a nossa natureza, essa é a nossa identidade. A sua identidade é exibir a glória de Deus no mundo, é mostrar Deus glorioso. Então 1 Pedro 4, qual é a razão de eu ser pastor e pregar o Evangelho, de nós pregarmos o Evangelho? 1 Pedro 4 diz assim, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Ou seja, nós somos servos da glória de Deus. Os pastores são servos da glória de Deus. Assim, sempre que nós abrirmos a Bíblia e pregarmos, é para que você e cada um de nós sejamos conformados mais e mais à imagem daquele que nos criou, porque essa é a nossa natureza, nosso design, é expressar a beleza, é expressar o valor, mas é expressar quão, eu diria, deleitoso prazeroso é Deus, mas nós estamos expressando isso. Então a conclusão é que nossa identidade é que nós somos criatura de Deus, projeto de Deus. Para quê? Para exibir a grandeza, a beleza, o valor de Deus, e suficiente e prazeroso Deus é para infinitamente encher nossa alma. Agora, isso tem um impacto, porque nós mostramos que algo é valioso, sabe? Pelo prazer que nós demonstramos que aquilo nos dá. É isso. O que é mais valioso para a nossa cultura? É sexo. Você fala sexo o tempo todo. É dinheiro. Você vê, o que é valioso, as pessoas não ficam quietas a respeito do que é valioso para elas. Tudo fala sobre isso, porque para elas tudo isso tem valor. Você só glorifica a Deus quando o mundo consegue ver que Deus tem esse valor para você, que você não consegue. Você expressa a glória de Deus, como eles expressam a glória dessas coisas, como a glória final da vida deles. Eles não têm que ter dificuldade, eu vou ter que falar sobre isso. Pensar em dinheiro, falar sobre dinheiro, testemunhar sobre dinheiro, falar sobre sexo, pensar sobre sexo, romance, que coisa. Não, é a vida do mundo, é o que faz eles acordar de manhã. Eles estão glorificando essas coisas, nós estamos glorificando a Deus. Da maneira que a gente vê o mundo, eles glorificar essas coisas, porque uma coisa é mais glorificada quando é evidente o prazer que as pessoas têm naquilo. Sabe, quando algo é belo, prazeroso para nós, então isso fica evidente na nossa vida. Então,
Qual é a eficácia do ministério pastoral? Qual é a eficácia do ministério da igreja, do ministério de todos os santos? De nós estarmos aqui reunidos. A tragédia do mundo é que nós sabemos que o mundo não está glorificando Deus e que o mundo não tem nenhum prazer nele. É por isso que a mensagem simplesmente humanista da igreja é uma visão da serpente, é olhar para o mundo com os olhos da serpente, sabe? O homem, a imagem é valiosa, a imagem é o centro. Agora, a Bíblia nos mostra que Deus diz: ao criar você para a minha glória, eu estou demonstrando por você um amor que não poderia ser demonstrado de nenhuma outra forma. Em Filipenses 1, 20 e 21, nós vemos essas duas coisas juntas. Paulo diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, glorificado, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Agora, pense nisso. Você sente a paixão de Paulo aqui? Você sente o que é ser criado para a glória de Deus? Você sente o que é ser a imagem e refletir a glória de Deus? Você sente o brilho do valor de Deus nas declarações do apóstolo Paulo? Para que Cristo seja engrandecido na minha vida. Ou seja, eu quero, quando as pessoas olhem para a minha vida, eu quero que elas vejam Cristo grande, glorioso, maravilhoso. Quero ser um reflexo, um holofote. Quero ser a imagem, quero ser aquela estátua, quero ser aquela foto que quando as pessoas olhem, pensem em Cristo, exaltem Cristo, vejam a beleza de Cristo. Quero que Cristo seja visto grande na minha vida, e quero que Ele seja visto grande na minha morte, porque essa é a minha vida. Eu fui feito para isso, eu fui criado de novo em Cristo, segundo a imagem daquele que me criou. Essa é a minha identidade. Eu quero ampliar a visão que as pessoas têm do meu reino, no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Então a pergunta é como? Como alguém pode ampliar, glorificar a Deus através da sua morte? O versículo seguinte nos dá a cláusula: para. É fundamental, explica tudo. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe, aqui nós vemos a lógica do movimento do versículo 20 para o 21. Isso muda tudo em nossas vidas, porque nós entendemos a razão pela qual o mundo é como é. Entendemos a queda na sua profundidade, mas entendemos também aqui a redenção e o que é ter sido criado de novo segundo a imagem daquele que o criou. Quero que Cristo seja engrandecido no meu corpo quando eu morrer, é o que ele está dizendo. Por como? Como isso é possível? Jesus ser engrandecido no meu corpo quando eu estiver morrendo? Ele diz: pois para mim o morrer é lucro. Você percebe isso? Você vê como a mente do apóstolo Paulo está funcionando, e como ela funciona, como é a mente daqueles que foram criados de novo em Cristo, segundo a imagem daquele que o criou, restaurando a base da identidade, que é ser a imagem de Deus. Como é que Cristo é demonstrado maravilhoso, glorificado e magnífico quando nós morremos? Quando morrer é lucro, quando morrer é ganho. Porque ele diz assim, então, explicando tudo no versículo 23: porque partir e estar com Cristo é muito melhor. É muito melhor. Ele é santo, Ele é único, como eu disse, Ele é raro, Ele é mais valioso que o universo inteiro junto e todos os seres criados. Estar com Ele é infinitamente melhor, que Paulo está dizendo. Então você pode ouvir, você vê a paixão. Ele diz: Cristo só é engrandecido na nossa morte quando fica evidente para nós, para o mundo, que morrer para nós é lucro. Porque fica evidente para o mundo que estar com Cristo é a melhor coisa para nós. Partir e estar com... Por quê? Por que morrer é lucro? Porque partir e estar com Ele é muito melhor. É lucro, é ganho. Só é lucro por isso. Quando você encara a morte, no momento da morte,
Você olha para tudo que você perde e você olha para Cristo. Tudo que você perde e para Cristo, e você chega à conclusão: é lucro, é ganho. Paulo diz: quando isso acontece, Cristo é glorificado na sua morte, Cristo é exaltado, você é um holofote mostrando como Ele é valioso, como tudo que existe não é nada perto de Cristo. Nós fomos criados de novo, segundo a imagem do Criador, para expressar esse valor. Tudo tirado menos Jesus é lucro, é um ganho. Assim eu quero engrandecê-lo na minha morte. Paulo está dizendo: eu quero que quando eu morra todo mundo veja que isso é um lucro. Por quê? Sabe, a paráfrase disso é: Cristo é ampliado na minha morte. Quando em minha morte eu estou totalmente satisfeito em Cristo. É isso que ele está dizendo. Essa é a solução de Deus para a megalomania de imagens que acharam que elas tinham valor por elas mesmas, sabe? Aquela coisa ridícula. Se alguém tirar a foto minha e a minha foto começar a achar que é mais importante que eu, que ela não serve só para meus filhos levar lá no bolso e lembrarem de mim, elas começarem a achar que elas deviam ser amadas por elas mesmas, que elas são a razão de eu existir, e não eu, não é, de quem elas são a imagem, a razão delas existir, que a única função delas é quando olharem para aquela foto, lembrarem de mim. É isso que é o homem, é a megalomania, é o olhar o mundo com os olhos de Satanás, é a loucura final. Então o texto, sabe, essa janela na vida de Adão fala mais para nós, porque nós temos mais a ver com Adão, todos os homens, do que com todas as outras histórias juntas. Deus está dizendo para nós: olha, não pense, eu não quero abusar de você, nem usá-lo quando criei você assim, é porque expressar a minha glória é a satisfação final, por causa do valor intrínseco de tudo que eu sou. Ninguém pode ser mais feliz e estar mais satisfeito do que estar totalmente expressando a minha glória. É por isso que quando nós somos transformados, a Bíblia chama que nós vamos ser o quê? Glorificados. Não é assim? E é por isso que o homem longe de Deus, ele destituído está da glória de Deus. Quando o homem não tiver mais nem um resquício da ruína que ele ainda é, então é um inferno final. Então, quando nós estamos totalmente, o mundo sente o deleite, não só o que a gente fala, mas o deleite em Deus, como Paulo está dizendo: eu vou glorificá-lo na minha morte. O Império Romano vai ver isso, vai ver quão desejável ele é, quão maravilhoso, como Davi disse, é melhor do que a vida. É isso. Então, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, é porque nós maximizamos nossa alegria ao ver outras pessoas se alegrando e refletindo a glória de Deus. É por causa disso. Não é por causa do valor final das imagens, mas daquilo que elas deviam expressar. Então, nós nos alegramos mais quando mais pessoas se alegram totalmente em Deus. Isso aumenta a nossa alegria, isso nos impulsiona. Deus, o valor dele. Então eu quero encerrar com alguns ponteiros assim, bíblicos, porque nosso tempo acabou, não é? Primeiro, a Bíblia ordena você se deleitar em Deus, deleitar, porque nada expressa mais o valor de Deus do que o deleite em Deus. Se você diz que Deus é maravilhoso, mas se deleita mais em outras coisas, você é uma mentira a respeito de Deus. É por isso que Paulo diz: olha, eu quero glorificá-lo na minha morte, porque vai ficar evidente para o mundo todo o valor infinito de Deus para mim, o deleite, porque morrer e estar com Cristo é melhor.
Então, Salmo 37, 4 diz assim: deleita-te no Senhor. Não é uma opção, é um mandamento. Ser criado de novo à imagem de Deus é ser criado de novo, recriado com a natureza que expressa a glória de Deus e expressa mais a glória de Deus quando nós nos deleitamos nele. Número 2, a Bíblia ensina que nós, os pastores, temos uma função básica. Felizmente, às vezes, se pensa que nós temos milhares de funções, mas uma função básica. 2 Coríntios 1, 24 diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas nós trabalhamos com você para a sua alegria. Ou em outra versão: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Ou seja, qual é o propósito do ministério? O meu trabalho como pastor é aumentar a cada dia a alegria de vocês em Deus, o deleite de vocês em Deus, porque não só, essa é a maior maneira, a maneira mais profunda de Deus ser glorificado no mundo, de nós expressarmos, sermos a imagem com a qual nós somos criados em Cristo. E como eu faço isso? E como nós devemos fazer isso? Eu tenho que matar o seu caso destrutivo de amor com o mundo e com amor com você mesmo. As mensagens têm esse propósito: matar. Foi quando começou o caso de amor de Adão com ele mesmo que tudo isso aconteceu. Então eu tenho que, à medida que Deus permite usar a pregação amorosa para com a igreja, para que o desejo supremo por Deus e o deleite em Deus aumente à medida que é morto o caso de amor das pessoas com o mundo e consigo mesmo. 3, a Bíblia mostra que a fé salvadora é a busca da alegria final em Deus. Então João 6,35 diz assim: Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então os textos são paralelos, não é? Quem vem a mim não tem fome, quem crê não tem sede. Ou seja, o crer, o acreditar bíblico, a fé salvadora é a fé que se satisfaz totalmente em Deus, de tal maneira que não há mais fome e nem sede. Se há fome e sede, não é a fé que a Bíblia está dizendo, porque a fé bíblica não é fé de crer que Deus existe. O diabo também crê, não é? É a fé que se deleita totalmente em Deus, em ser quem Deus nos criou para ser, a imagem da sua glória. Como Paulo, a ponto de dizer, quer pela vida, quer pela morte. Essa é a razão da nova criação. Quando nós queremos que alguém, quando a gente prega e deseja que alguém se converta, nós queremos que alguém se torne não membro da igreja. Por isso que estratégias para fazer gente ser membro da igreja é inútil. Nós queremos amantes de Cristo, gente que se deleita totalmente em Cristo, gente que na vida e na morte vai ser um holofote para a glória de Cristo. Não existe técnicas para fazer isso com o ser humano. Todos os homens estão olhando o mundo com os olhos de Satanás. Precisa ser criado de novo, segundo a imagem daquele que o criou, porque nós somos criados para ser imagem. 4, a natureza do mal é tão terrível neste mundo que nos mostra que nós temos que buscar essa alegria, porque qual é a natureza do mal? Outro dia alguém disse: olha, essa igreja não pode salvar o mundo, a igreja tem que fazer outras coisas pelo mundo, sei lá, proporcionar que as pessoas possam ter uma vida sexual melhor diversão, melhor. Isso é um absurdo, porque esse é o mal do mundo. Jesus diz: eu sou a fonte, quem vem a mim não tem mais sede. Alguém disse para mim assim: você como igreja tem que fazer essas pessoas matar a sede em outras coisas. Isso é uma maluquice, isso é diabólico. Porque qual é a natureza do mal da nossa sociedade? É a mesma natureza de um mal que penetra a igreja,
que a Bíblia diz que deixa o céu horrorizado. O céu, os anjos, eles ficam horrorizados. O que deixa os anjos horrorizados, o céu horrorizado? Não é porque, sei lá, as ruas estão esburacadas, porque nós não estamos tendo a vida que nós devemos ter, não temos tempo para nos divertir, não temos tempo para fazer sexo, tempos para ler livro, tempos para tirar férias, tempo para ir para a praia, tempo para subir a montanha, descer a montanha, ver a neve. Não é isso que está horrorizando o céu. A Bíblia diz: os céus estão horrorizados, chocados, porque o meu povo cometeu 2 grandes males. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. O que? Todas essas coisas que não podem reter as águas, não podem satisfazer as suas almas. Veja isso em conexão com o que João disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água que mata a sede. Mas o céu está horrorizado porque o mundo está buscando matar a sua sede em outro lugar. Essa é a essência do mal. Então você vê um ser humano simplesmente querendo se divertir, e isso é a essência do mal. Se você não perceber isso, você não sabe o que é o mal. Você está vendo o mundo com os olhos da serpente. Vocês vão ser como deuses, vão ser a razão da própria vida de vocês. Se divertir, comer um pouco, descansar um pouco, come, bebe, dorme. Mas o céu ficou horrorizado porque nós cavamos cisternas rotas. Quem conhece o que nós conhecemos comete 2 males. E o mundo, de forma geral, também abandona Deus, cava em sua própria vida, em sua própria imagem, tentando sugar algo que não pode satisfazer, porque nós fomos criados, projetados para refletir a glória de Deus, que é o quê? Que é o resplendor do valor infinito de Deus, que é a sua santidade. Então o mal supremo do mundo é que ele abandonou Deus como fonte de deleite final. Dizer que eu tenho que arrumar outras formas de deleite para as pessoas que nunca vão querer se deleitar em Deus, e que essa é a função da igreja, é dizer que a função da igreja é cavar cisternas rotas para que as pessoas possam tentar matar a sua sede, mas não é a nossa função. Esse é o grande mal do mundo, isso é o que o homem já está fazendo. A nossa função é, como criados de novo à imagem de Deus, apontar para o mundo, refletir a glória de Deus para o mundo, o valor infinito para o mundo, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte, porque nós fomos criados de novo segundo a imagem daquele que nos criou. É por isso que existe evangelismo, só por isso. E o que é adoração, queridos? O que é adoração? Adoração não é, desfrutar dos dons de Deus, dizer, muito obrigado, que coisa boa, essas coisas são maravilhosas. Não é isso. Adoração, o grande mal que horroriza o céu, é porque o homem deixou Deus como a fonte da satisfação. E nós, quando falamos Deus é maravilhoso, o mundo não está vendo em nós Deus como a fonte da satisfação. Quando nós olhamos para o mundo, para a nossa cultura, fica evidente que o sexo, o dinheiro é a fonte da satisfação dele, mas não está ficando evidente para o mundo. Então nós não estamos sendo a imagem daquilo que nós temos que ser exatamente. Então o que é adoração? Adoração é deixar as cisternas rotas e então beber da fonte. E quando você bebe da fonte, quando você está morto de sede, você bebe da água, o que você faz? Isso é adoração. Adoração não é falar algumas palavras para Deus. Adoração é sentir o prazer tão infinito em Deus que você faz, que maravilha, que maravilhoso, como eu estou satisfeito, como isso é maravilhoso, como isso é belo. É isso, é provar e refletir então esse valor. Não é algo simplesmente do culto, é dizer, eu quero glorificá-lo, engrandecê-lo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, e eu magnifico ele pela minha morte, ficando evidente para o mundo que morrer não rouba o que é mais precioso. Então esse é o da vida, é isso que é adoração, é o é por isso que Paulo, quando começa a sua doxologia, já em Romanos 11, ele começa, profundidade. Esse quer dizer um monte de coisa. Eu já preguei um sermão só sobre esse há tempos atrás.
5. A natureza da conversão mostra que nós devemos prosseguir e prosseguir todos os dias, querendo cada vez mais uma alegria mais profunda e um deleite maior em Deus. Então Mateus 13:44 diz assim: o rei dos céus é semelhante a um tesouro, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou encoberto, e em seguida, em sua grande alegria, ele vai e vende tudo que tem e compra o campo. Essa é a imagem da verdadeira conversão. O homem está caminhando pelo mundo buscando tesouros, ele é um colecionador de tesouros, mas ele não ama Deus. Deus é chato, Deus é entediante, ele vê a vida com os olhos de Satanás. Deus é só falar, tudo para mesma, sabe, os cristãos nominais, a glória de Deus, não tem nenhuma ideia do que seja a glória de Deus, a expressão da glória de Deus, ser criada a imagem de Deus. Ainda são imagens que acham que o original existe por causa delas. Mas então esse homem acha, isso é conversão, acha o reino de Deus, e ele vai então, vende tudo que tem. É isso que glorifica a Deus. Esse homem está dizendo: nada tem o valor que Deus tem. Vende tudo, eu preciso ter isso, e para ter isso, nada mais tem valor. Então ele vai e vende a casa, vende o computador, vende o iPad dele, vende o carro dele, vende tudo, ele fica sem nada. Está dizendo: ó, nada mais. Vende o anel, ele não, é óbvio, não vende os filhos e a esposa, mas até a relação dos filhos com a esposa agora é uma relação em que Deus seja magnificado naquilo, tudo. Porque esse é o tesouro, esse é meu tesouro, isso é o que eu quero. Isso magnifica a Deus, isso glorifica a Deus. 6, a Bíblia, ela ameaça de coisas terríveis, não para quem não diz que crê intelectualmente, mas para quem não tem essa relação com Deus. Por exemplo, a gente não tem mais tempo, Deuteronômio 28:47, porque vocês não serviram ao Senhor teu Deus com alegria e um coração contente, portanto, vocês vão servir a seus inimigos. Você está vendo? Vocês não serviram a Deus com alegria, vocês não serviram a Deus com júbilo no coração, então agora vocês vão servir a seus inimigos. Não basta servir a Deus, queridos, é o deleite finito que mostra o valor de Deus. Deus fica irado quando nós não estamos completamente felizes nele, é o que a Bíblia diz. E a negação das nossas vidas é por causa da alegria, não é algo mórbido. Marcos 8:34 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, quem perder a sua vida por minha causa, por causa do Evangelho, irá salvá-la. Agora você vê, você não quer perder a sua vida. Aqui não está falando sobre gente que quer perder a vida, mas ao contrário, você quer salvar a sua vida. Essa é a premissa. Deus não acha nada de ruim nisso, não é? Ele concorda com isso. Quem quiser salvar a sua vida, agora quem perder a sua vida vai salvar a sua vida. Porque se você quer salvar a sua vida, o argumento você tem que refletir sobre a natureza do que se perde e do que se ganha, e daquilo que tem mais valor, daquilo que você quer ganhar, daquilo que vai maximizar a sua alegria para sempre, daquilo que Paulo está falando quando ele diz: criados de novo segundo a imagem daquele que nos criou, como uma imagem. E só isso nos faz, essa busca do gozo infinito em Deus, não faz nós sermos indiferentes para com os outros, pelo contrário, só isso faz você ser quem o apóstolo Paulo foi, sofrer por causa do Evangelho e poder perdoar as pessoas, desejando para elas não que a gente se junte tudo para cavar mais cisternas rotas para o mundo, mas no desejo de que o mundo se deleite ao refletir a glória de Deus para sempre. Então diz assim Jesus: bem-aventurados sereis quando os homens vos perseguirem e vos injuriarem e disserem todo mal contra vós, alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão. Assim, como é que nós podemos pregar o Evangelho sem ser maltratado e ainda amar nossos inimigos?
e não ser vingativo? Quando Cristo é a nossa alegria total. Porque quando aí aquilo que o mundo faz em nós magnifica o que Cristo é, então nós nos alegramos. Então nós podemos amar. Você tem um tesouro à mão de Deus, à direita de Deus há delícias perpetuamente. É isso que faz o homem viver num mundo como o nosso e poder sofrer e poder ainda assim querer ver os homens sendo resgatados para que eles venham refletir a glória de Deus para a qual eles foram criados. E eu fecho tudo isso. A nossa identidade, a nossa natureza, como Adão foi criado inicialmente, era refletir a glória de Deus, a imagem de Deus, como a foto aponta para o original, uma estátua aponta para o original. E enquanto a identidade de alguém não estiver nesse lugar, ele não tem a identidade daqueles que foram criados segundo a imagem daquele que o criou. E só aí você se tornou de novo aquilo que você foi projetado para ser. É de fato uma nova criatura. E você então, através da sua vida, do reflexo da glória de Deus, fica evidente de que morrer é lucro, porque a glória de Deus, que é o resplendor do seu valor infinito, que é a sua santidade, o valor infinito de Deus é seu, e não há nada que se compare a Deus. Você foi criado para expressar esse valor, se deleitar nele, porque ao se deleitar nele, esse valor é mais manifestado do que qualquer outra forma, e você está exatamente no lugar onde a expressão disso será perfeita e eterna. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por Deus mandado, Jesus desceu para aplacar a ira de Deus, a exigência Jesus pagou. Eu não mereço tão grande amor. Perecerei se lembrares todo mal contra ti, mas há perdão em ti, ó Deus. Por graça, Senhor, perdoe a mim. Um coração contrito eu sei que não rejeitarás. Por graça, Senhor,